Os senhores estão aqui na parte baixa da Sainte-Chapelle. Eu me lembro que, como muitos anos atrás, quando eu visitei a Sainte-Chapelle pela primeira vez, eu pensei que esta fosse a Sainte-Chapelle quando entrei. E achei tão bonita a parte baixa que eu tive uma pequena exclamação. Mas que em mim quer dizer muito, porque eu não sou muito exclamativo. Eu fiquei encantado, mas me disseram para subir logo, porque o fluxo dos turistas estava subindo, porque a Sainte-Chapelle era em cima. Que esta era a parte para os servidores. Como os habitantes do palácio eram muito numerosos, e o rei gostava de assistir missa com todos juntos, celebrava-se uma missa aqui embaixo, outra em cima. Não cabiam todos em cima. Então os servidores que estavam aqui embaixo, e lá em cima estava o rei, com a sua corte. Mas os senhores, eu chamo a atenção dos senhores para uma coisa que, pelo menos para mim, chama muita atenção, que é o seguinte: há qualquer coisa das proporções, já desta parte baixa, que estão inteiramente fora do que se está habituado a ver em matéria de igreja. Porque se perguntar se isto é alto, nos dir-se-á que não. Se perguntar se isto é baixo, dir-se-á que baixo, a palavra é um pouco forte para se dizer que isto é baixo. Mas que isso tem uma proporção especial para quem ora, que é a seguinte: sentir-se num ambiente muito elevado, mas ao mesmo tempo muito íntimo. E como que recebido por Deus no seu gabinete mais íntimo, na sua sala mais interna, numa perspectiva que concilia a elevação com a intimidade. Como é que se consegue isto? Consegue-se desta maneira. Os senhores notam que as colunas são muito esguias, são tênues, não são colunas fortes, atarracadas, mas todas elas abrem-se como se fossem palmeiras, cujas folhas se encontrassem no teto. E se abre de modo tão harmonioso, tão gradual, tão perfeito, que a pessoa tem uma certa impressão de que fica lá no alto o teto, onde os fustes das palmeiras, as folhas das palmeiras se encontram. E que ao mesmo tempo, entretanto, este muito alto está muito ao alcance da gente, por onde se fica misteriosamente elevado. E na intimidade se tem a ideia de uma grande sensação, de uma grande elevação. E na elevação se tem a sensação de uma grande intimidade. O homem mede toda a grandeza de Deus, mas se sente elevado até Deus. Afetuosamente, carinhosamente elevado até Deus. Os senhores notarão que as colunas formam uma espécie de chegam atrás e formam uma espécie, tem colunas nas paredes, formando ogivas aderentes às paredes, e depois tem as ogivas que estão fora das paredes e que formam as tais palmeiras. E a iluminação entra por esses vitrais muito bonitos que estão no alto. De tal maneira que, se não fosse o refletor elétrico, muito oportunamente colocado lá, para se ter uma ideia melhor daquilo que se gostaria de ver na penumbra, mas também fora da penumbra, se não fosse isto, nós deveríamos dizer que a penumbra, mas uma penumbra doce e suave, seria o elemento dominante dessa parte da Sainte-Chapelle. Os senhores notarão também, é evidente, a parte onde ficava o altar. E os senhores notam que, assim, esse espaço pequeno é dividido em várias partes, uma espécie de galeria de colunas lateral, depois o presbitério, depois do lado de cá a parte onde ficam os fiéis, e tudo para receber muita gente num espaço pequeno, ou para dar às pessoas que estão dentro do espaço a ideia de que é pequeno, apesar de estar lá muita gente. As ogivas exercem o seu incomparável fascínio sobre os espíritos. Os senhores veem como a ogiva é uma coisa bonita, e como o jogo de ogivas é mais bonito do que cada ogiva em particular. A Escritura diz que Deus
quando criou o universo, repousou no sétimo dia, considerando a obra que tinha feito. E que se lhe tornou patente que cada coisa era bela, mas que o conjunto era mais belo do que cada coisa. Aqui os senhores encontram isso. Todas as colunas são belas. As pinturas as tornam mais belas ainda. Mas o conjunto é muito mais belo do que tudo. Colunas, vitrais, tudo. O mais belo é o conjunto. Podemos passar para frente. Bem, aqui, toda a leveza, o esguio, o elegante, o sobrenatural da Sainte-Chapelle se deixa ver. Os senhores notam o teto da Sainte-Chapelle e depois a torre. Mas notem aqui no teto, na parte de cá, um florão. No florão pousou um anjo. Mas o anjo está de uma tal proporção com o florão que a gente diria que se ele se movesse um pouco, o florão vergava, ele perderia o equilíbrio. É quase como se um pássaro pousasse sobre uma flor. E dizia que os ramos as pontas desses galhos têm uma espécie de ansiedade de chegar até o anjo e de acariciá-lo. O que, aliás, certamente não lhe será consentido. Se a força da árvore chegar até o ponto que lá chegam os galhos, eles vão ser cortados, para que não arranhem a obra de prima de escultura, que é esse pequeno anjo colocado lá. Agora, os senhores notem a construção do teto. Como o ângulo no qual se encontram, no alto, os dois lados do teto, é um ângulo pequeno, de maneira tal que o teto é quase que se poderia dizer apertado, o que aumenta a leveza do teto. Porque quanto mais o teto é esparramado, tanto mais dá a impressão de apertado. E quanto mais ele é de fato apertado, ele dá a impressão de que vai voar. E uma pessoa poderia ter a impressão que batendo um vento muito forte, a Sainte-Chapelle voa. Ali está a torre. O campanário, vocês estão vendo que normalmente deveria haver sinos ali dentro. O campanário, depois a flecha que sobe. E que é uma espécie de símbolo e de gráfico do desejo do homem de subir até Deus. Os senhores considerem o céu de um azul bonito, meio rosáceo, meio azul, e se diria que é compreensível que até lá queira voar a Sainte-Chapelle, porque ela seria mais bonita, imaginada no meio das nuvens e construída no céu, do que na terra. Para frente, meus caros. Aparecendo esse trabalho, muito bem fotografado, a impressão que todos tiveram se traduziu numa espécie de exclamação de grande parte do auditório. Nossa Senhora! E realmente essa exclamação é ultra fundada. Que maravilha de trabalho! Os senhores estão vendo o desenho, qual é? Em torno de um ponto central se levantam se levantam para cima umas como que ogivas ou como que labaredas de fogo, umas figuras assim que tendem a subir. Depois para baixo o mesmo desenho é repetido pelas mesmas figuras com ligeiras diferenças, mas dão uma impressão de um mundo, de uma quantidade exuberante de trabalhos de escultura que deixam uma pessoa verdadeiramente encantada. É uma espécie de... substitui um vitral. É tão bonito que dá a impressão de um vitral. De fato, me dá a impressão de ser um fundo opaco, mas que tem toda
a leveza e a fantasia de um vitral. É vitral? Não me parece. Bom, em todo caso, dir-se-ia que simplesmente eliminado assim, e ainda que fosse opaco, se justificaria pela sua beleza. Para gente. Imagem de São Luís situada numa das fachadas da Sainte-Chapelle. A fronte é cingida por uma coroa com flores de lis e as mãos portam uma cruz de trave dupla, então chamada de ultramar. Essa cruz passou a ser conhecida na França como Cruz d'Anjou e hoje em dia como Cruz de Lorena. A imagem, a meu ver, dá bem uma ideia do que poderia ter sido São Luís. Os senhores veem nele uma indiscutível majestade real. Não é a majestade de um rei agressor e anexador de terras que não lhe pertencem, mas é de um rei defensor firme, tranquilo de seu direito e seguro de terras que recebeu e sobre as quais tem o direito de mandar. Nesse sentido, um rei guerreiro, que vai à guerra, se necessário, como é seu dever, para manter a integridade de seu reino. E nesse sentido, a sua fisionomia traduz uma determinação, uma decisão que é muito bonita. A coroa não atingiu todo o desdobramento das coroas anteriores, mas o tamanho das flores de lis, o tamanho do diadema, lhes dá uma beleza tal que se pode questionar se as posteriores coroas fechadas, encimadas por uma cruz, são realmente mais bonitas do que essa. A coroa, mais a fisionomia do rosto, mais a atitude do corpo, dão a impressão de uma calma, uma segurança no direito e uma decisão de ir a qualquer extremo, no caso de ter que lutar, que marcam bem o rei cruzado, o rei batalhador, que teve guerras que sustentar e numerosas durante o seu reinado, mas que soube orientar essas guerras de tal maneira que não só nelas foi vitorioso, mas na relatividade das coisas da Idade Média, o seu reinado foi um reinado de paz. Para frente. Aqui uma porta. Vocês veem aí, aqui está a imagem de São Luís, que nós admiramos há pouco. Aqui está a porta, e a porta encimada por uma espécie de ogiva, um triângulo, com aqueles desenhos que nós comentamos há pouco, aqueles movimentos que nós comentamos há pouco, e que se repetem de algum modo em alguma coisa que não é um terraço, mas que seria a maneira de um terraço em cima. Parece umas grandes flores de lis, uma coisa assim, para sustentar uma balustrada. Os senhores podem perceber aqui, na fotografia igualmente muito bem tirada, o encanto das pedras velhas. São pedras que você percebe que estão há séculos aí. Ninguém tocou nelas. E elas têm uma certa poesia intraduzível, indescritível, inefável, que é própria pedra velha. Adiante. Capela Baixa, reservada aos servidores do palácio. Eu acho que é um engano, que essa é a capela alta. É a capela do rei. Os senhores têm a impressão de que o papel do vitral é tão grande que se poderia dizer que a capela é de vitral. O que há de pedra é o necessário para suportar os castilhos dos vitrais e para escorar o teto.
O resto é vidro ou é cristal tão bem trabalhado, na diversidade de cores, na precisão do desenho, na elegância das formas, que é quase inimaginável. A gente, quando entra e vê isso, tem a impressão de que algo de impensável se realizou. A ideia é essa. Não pensei que nesta terra fosse possível, com os elementos desta terra, fazer uma coisa assim tão parecida com o céu. Realmente, isso se tornou possível por causa da fé. Quer dizer, se não fosse a inspiração dada a um artista, os senhores viram a lenda encantadora que se relaciona com isso, com esse artista, e se não fosse o fato de que isto foi construído em séculos de fé, por artistas de fé, e que por almas, portanto, concebido por almas elevadas à vida sobrenatural, pela graça, e remidas, resgatadas pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes abriu a porta do céu e lhes infundiu a abundância da graça, o homem não conceberia isto. Mas eu digo mais. Aí os senhores podem ter uma ideia do que eu penso a respeito do estado do mundo hoje em dia e para onde ele caminha. Os senhores comparem isso com uma construção moderna qualquer. Para comparar com algo, os senhores comparem, por exemplo, com uma coisa que todo mundo acha inteiramente normal e onde todo mundo se sente inteiramente à vontade. O Anhembi, aqui em São Paulo. Comparem o Anhembi com isso, a comparação nem sequer é possível. Agora, na realidade, a maior parte de pessoas que vai ao Anhembi se sente mais à vontade lá do que aqui. Não sei se os senhores compreendem o que significa de decadência de alma sentir-se melhor no Anhembi do que aqui. É uma coisa incalculável. Mas isso vai mais longe. Se ainda demorasse a bagar, o mundo a humanidade acabaria caindo tão baixo que acabariam destruindo isto para dar lugar para construir algum Anhembi. E se algum arquiteto, se isso não tivesse sido construído, mas algum arquiteto encontrasse esses planos e conseguisse e propusesse às autoridades construir isto, ele seria recusado. E todo mundo que visse isto acharia natural que ele fosse recusado. Por quê? Porque já não entendem mais. Onde as nossas almas se deliciam, se maravilham, aí eles, pelo contrário, se sentem mal. E onde as almas deles se maravilham, nós nos sentimos horrorosamente. São duas coisas diversas. Eu chamo a atenção dos senhores para o altar. É a parte de cima do altar que está aqui. Vejam como ela forma uma bonita harmonia com o resto. Os senhores vão ver agora, daqui a pouco, o resto do altar. Tudo, Virgo. Se não nos trai a memória, o senhor, uma vez, comentando a ação de chapéu, o senhor teria dito que o senhor vendo a ação de chapéu, teve a sensação de que via um velho conhecido, e ao mesmo tempo que o senhor via expressos aí certos lados da alma inocente que o senhor nunca tinha visto expressos em nenhuma outra coisa no mundo nenhum outro monumento no mundo. Não sei se era isso mesmo que o senhor disse, se exprime o que o senhor pensa, e se o senhor podia dizer um pouco por quê. Eu não me lembro de ter dito isto, mas isso tem uma bela parcela de probabilidade de ter sido dito, porque está muito próximo do meu pensamento. Eu talvez precisasse um ou outro pontozinho aqui, desse matiz a um outro pontozinho, mas é o que eu penso. Quer dizer o seguinte, um velho conhecido. Não é só um velho conhecido. Quando eu tive a sensação quando eu vi a Sainte-Chapelle,
Depois do primeiro momento, que foi de me deixar penetrar, de me deixar embeber pelo maravilhamento completamente, e poder então depois me dar conta da coisa, etc., eu tive a impressão de um velho conhecido com uma atriz. Eu não seria capaz nunca de imaginar uma coisa dessa, eu não sou um artista. Mas eu tinha a impressão de que velhos desejos meus queriam isto. E que eu me encontrava, de um jeito ou de outro, face a face a um grande velho ideal. Esse era o fundo da coisa. Mas o que há em tudo isso é uma inocência de alma extraordinária. Isso se poderia chamar a Capela da Inocência. Porque uma alma precisa ser profundamente inocente para conceber uma coisa dessas. Por quê? Por quê? Porque isto aqui empolga, não tem dúvida, mas empolga sem produzir torcida, sem produzir sensações excessivamente fortes, sem produzir nada de intemperante. Isto aqui é a obra-prima da temperança. Tudo é lindo, tudo é magnífico, tudo entusiasma, mas tudo recolhe e tudo reza nessa capela. Poder-se dizer que cada vitral, cada peça de vitral é uma oração, cada pedra é uma oração, cada ogiva é uma oração, em torno do centro da oração, que é o altar, onde vai se renovar de modo incruento o santo sacrifício do Calvário. E no alto do qual, os senhores estão vendo ali o lugar, no alto do qual vai ser exposto um espinho da coroa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dele, que nunca ninguém viu nele. Pecados que eram os pecados da contrição do inocente. E pecado, ele é o rei e representa, de algum modo, o povo perante Deus. Pecado de tanta gente do povo, do seu povo. E essa inocência se nota também no esguio, no elevado, que tende ao mais alto, etc, etc. E realiza um equilíbrio de alma extraordinário, porque empolgando a alma, evita umas certas representações de inocência, por onde a inocência nunca chegasse ao auge do entusiasmo. Aqui a alma chega ao auge do entusiasmo. Mas é um auge tão calmo, tão sereno, tão refletido, que é o auge da inocência, mas é o auge da contemplação, é o auge da meditação. Esse entusiasmo é comparável com os entusiasmos de um público que está assistindo a uma partida de boxe. Não, é preciso fazer comparações mais violentas para a gente ter ideia da realidade, mais ou menos como eu falo aqui da partida de boxe agora, como a bebedeira de um ébrio, com tudo quanto tem de delirante, é comparável ao que se chama a casta embriaguez do Espírito Santo. Quando o Divino Espírito Santo enche a alma e como que embriaga com suas luzes. Aqui é a casta embriaguez do Espírito Santo. Para frente, meus caros. Notem, é um pormenor, hein? Vendo o conjunto, vocês exclamaram Nossa Senhora. Aparece um pormenor, vocês exclamam de novo Nossa Senhora. A integridade dessa obra de arte, que vista nos seus pormenores, encanta, como se isto só já tornasse célebre uma capela. E tornaria. Qual é a cor disso? É uma soma de todas as cores, uma mistura de todas as cores. Os desenhos variam de vitral para vitral, os desenhos variam, mas na vista
Essas cores formam um todo só, esses desenhos formam um todo só, imensamente variado e imensamente harmônico. Tem movimento e tem harmonia, tem estabilidade e ao mesmo tempo tem agilidade. Tem a Sainte-Chapelle. Os senhores dizia que a imagem recebeu influência da Sainte-Chapelle, da qual foi colocada. Os senhores notam que é um homem que está na porta da velhice, mas ainda com muita vitalidade. Olhem a abundância de cabelo dele, olhem a cara sisuda, mas ainda não envelhecida. Olhem o corpo dele, que a gente percebe que é um corpo que já sofreu o embate de 1000 esforços, mas ainda se conserva vigoroso e varonil. E olhem a serenidade dele, como quem olha com calma e de consciência tranquila para um magnífico passado que foi para trás, e olha com calma e com confiança da providência para o que lhe resta viver. É um santo. Agora, eu convido os senhores a fazerem comparação desses santos com os santos de heresia branca. Esses bonequinhos feitos de gesso e pintados com face cor-de-rosinha, sem barba, imberbes, e dando sorrisos bobinhos, olhando para as coisas, sem entender do que se trata. Ali não, é um homem cheio de sabedoria, que tem experiência da vida e, sobretudo, experiência das coisas da religião, da vida interior, e que continua para frente na sua caminhada. Trazer o gládio na boca é o símbolo do batalhador, do cavaleiro, daquele que luta. Eis que há pouco está afirmada a ressurreição, que ele tinha morrido e estava vivo. Bem, e acaba dizendo que ele tinha as chaves do inferno. A ideia da batalha, quer dizer, ele vencerá e atirará ao inferno os inimigos impenitentes dele, está presente aí. É uma glorificação da justiça de Deus. Os senhores viram que se trata de uma visão de São João no Apocalipse. Portanto, uma coisa inspirada. Os senhores procurem nas igrejas que os senhores conhecem uma imagem que representasse Nosso Senhor com gládio na boca. Bem, eu vou dizer mais. O susto que teriam muitos fiéis se vissem essa imagem. Eu acho que não eram capazes de rezar diante dessa imagem. Pois bem, se nós tivéssemos uma imagem dessas, eu arranjaria um altar para ela na TFP. Nós adoramos todas as manifestações da divina mansidão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo não há apenas a mansidão. Há também a força gladífera que traz o gládio, a justiça e a cólera. E como ele é perfeito, adoramos isto também nele. E não adoramos menos do que a sua mansidão divina. Aí nós temos então o que eu imagino de uma igreja no Reino de Maria. Uma imagem dessas, ou um imenso vitral desse, apresentando assim Nosso Senhor Jesus Cristo, exposto à devoção dos fiéis, para ele rezar, para ele pedir. Pedir o quê? Pedir temor a ele, o temor dele. Pedir temor do inferno com que ele ameaça aí. Pedir o horror do pecado pelo medo das penas do inferno. É o primeiro passo para depois amar inteiramente a Deus. Este outro vitral representa o primeiro cavaleiro do Apocalipse, armado de um arco e cavalgando um cavalo branco. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco. E foi dado uma coroa, e saiu como vitorioso para continuar a vencer.
Os senhores veem a fisionomia profundamente contemplativa desse cavaleiro, que entretanto tem um arco. Os senhores percebem aí na mão direita dele uma flecha. Um cavaleiro, portanto, que está pronto para a guerra, mas que olha para as coisas do céu, que são a causa pela qual ele vai lutar. A ideia da Guerra Santa está muito presente aí. Mas eu gostaria de fazer ver aos senhores uma outra coisa para a qual aqueles dos senhores serão diversamente sensíveis. É a beleza da cor verde do traje dele. Os senhores encontram verdes de toda espécie por aí. Mas vejam que beleza dessa cor. E a beleza dos jogos de luz nessa cor. Depois, o cinto de um vermelho profundo, mas bem bordô, com essas taxas de ouro. E a majestade disso, como confere bem com a coroa real de flores de lis que estão na cabeça desse cavaleiro. É um conjunto de concepções artísticas medievais grandiosas. Vista noturna do Palais de Justiça, originariamente residência de São Luís. Vocês veem ao longe Notre-Dame, mais perto a Sainte-Chapelle, e aqui o Palais de Justiça. Vocês precisam imaginar bem, para ter uma ideia do que era a cristandade e do que era a Idade Média, vocês imaginarem bem uma noite em Paris. Sem esses holofotes, o escuro da noite, a cidade inteira dorme nos conventos, numa ou outra casa particular, onde há pessoas especialmente piedosas, alguém reza, patrulhas a cavalo percorrem em todos os sentidos as ruas para proteger os transeuntes raríssimos, mas que às vezes são forçados a ir de uma casa para outra para falar com um doente, falar com alguém que está morrendo, um tabelião que vai fazer um testamento, alguma coisa assim. Então as patrulhas, para proteger esses raros transeuntes, andam a cavalo por todo lado e cantam canções para fazer entender longe que eles estão perto e que é só levantar um brado que eles acorrerão na direção daquele brado. Mas esses são ruídos que apenas cortam de vez em quando à noite. A cidade dorme. Na Sainte-Chapelle e Notre-Dame, o Santíssimo está no Sacrário. No Palácio de São Luís, dorme um rei que é um santo. E que ordena com santidade todas as coisas do seu reino. E assim, a história da França flui gloriosamente, tranquilamente, como flui o Sena aos pés do palácio. Olhem a beleza da fachada do palácio, que é quase toda ela medieval. Embora as janelas e ali, no último lance, um frontão em cima dos olhos, falem mais em renascença, são os desfiguramentos. Para frente. Ali é o Palácio de Justiça, com talvez o portão mais bonito que eu tenha visto em minha vida. Não sei se o portão é apresentado depois, mas é dourado e preto, encimado pelas armas régias da França. É um portão muito posterior. Dá-me a impressão de ser mais ou menos do tempo de Luís XIV. Seria certamente muito mais bonito se fosse ogival, mas assim mesmo ele é lindíssimo. Visto assim, não dá talvez para a gente se dar inteiramente conta dele, mas algum dia que apareça uma foto deles, talvez se comente aqui no auditório.